Amém? Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. E hoje a leitura é a partir da parte B do versículo 6 até o 13. O tema hoje da nossa pregação é nossa missão é pregar o Evangelho. Marcos, capítulo 6, parte B até o 13. E se você puder, eu peço que você fique em pé. E as meninas que estão aí, que vão estar aqui com a gente na pregação, eu peço que vocês também fiquem em pé e comece só depois, quando o pastor dá o sinal, vocês podem começar, por gentileza. Todos encontraram? Marcos, no Novo Testamento, depois de Mateus, antes de Lucas, João, Atos, Romanos. Diz assim, Marcos 6, versículo 6 até o 13, a partir da parte B do 6. Ouça com fé a palavra de Deus. Jesus percorria os vilarejos vizinhos ensinando. Então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. E deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Ordenou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um bastão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, que calçassem sandálias, mas não vestissem 2 túnicas. Jesus lhes dizia: seja qual for a casa aonde entrarem, fiquem nela até partir do lugar. E se em algum lugar não receberem nem escutarem vocês, saiam daí, sacudindo o pó dos pés, como testemunho contra eles. E eles, partindo, pregavam para que mudassem de vida. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Essa é a palavra do Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos. Pai, nós te pedimos que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra e que a gente saia daqui, Deus, agarrado ainda mais a Cristo Jesus. Que a gente saia daqui realmente, Deus, sendo segurado pelo Senhor, pelas tuas mãos, e que a gente saia daqui, Deus, prontos a viver a missão que o Senhor tem no nosso dia a dia. Que em nome de Cristo, Deus, a tua presença e a tua palavra fale ao nosso coração. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém e amém. Você pode se sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, e as crianças que estão aí, vocês podem fazer essa primeira atividade aí no quadrinho, que é pintar, desenhar Jesus pregando. Como que você responderia perguntas como: o que eu preciso? Como que você responderia essa pergunta? Como que você responderia perguntas como: o que está me faltando? Você já ficou pensando ou sonhando, até mesmo acordado, coisas como: se eu tivesse isso, se eu pudesse aquilo, se eu não tivesse feito aquilo outro? Qual é a nossa maior necessidade? O que de fato eu e você precisamos? E a pergunta é: qual é o evangelho que diariamente eu e você temos pregado um ao outro? Quando pensamos que tipo de evangelho nós pregamos, quando nós estamos lá no nosso dia a dia, alimentando o nosso coração e a nossa mente com coisas como: se eu pelo menos tivesse isso, se eu pelo menos não tivesse feito aquilo, se pelo menos não tivesse me acontecido aquilo outro. Não é assim que muitas vezes nós ficamos? Imaginando, pensando que nós precisamos de algo que nós não temos. Mas quando nós olhamos para o texto dessa noite, nós percebemos que a nossa maior necessidade é ouvir e receber as boas novas do reino de Deus. Porque a mensagem de Jesus, ou melhor, é o próprio Jesus que supre as nossas maiores necessidades. É através de Cristo que Deus perdoa o nosso pecado e se reconcilia conosco. O que eu realmente preciso, o que você realmente precisa é alimentar, é pregar o evangelho para você todos os dias. E esse evangelho consiste naquilo que Jesus Cristo fez através da cruz do Calvário. O que você precisa, o que eu preciso, é ouvir a velha história que fala ao coração de que Deus veio em Cristo
nos salvar. Mas qual evangelho você tem pregado a você? Porque nós ouvimos o evangelho na igreja, a gente faz um esforço através das nossas reuniões para você ouvir as boas novas do reino de Deus, mas lá no seu quarto, quando você está lá tomando banho, quando você está indo trabalhar, qual é o evangelho que diariamente você tem alimentado o seu coração? O evangelho do se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, ou o evangelho que diz que em Cristo Jesus nós temos tudo o que precisamos. Que em Cristo Jesus eu e você recebemos e temos tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer. E nessa noite, então, irmãos, o resumo, a ideia central daquilo que a gente vai conversar, para você gravar no seu coração, boa parte você vai esquecer do que eu vou falar, mas não se esqueça disso, essa é o resumo do sermão. Cristo veio até nós e nos chama a estar com Ele e viver a sua missão. Cristo veio até nós e nos chama a estar com Ele e viver a sua missão. Amém? Simples. Cristo veio até nós e nos chama a estar com Ele e viver a sua missão. Olhe para a sua Bíblia. A primeira verdade que nós vemos presente aí no texto, que eu coloquei ali para você, a gente percebe dois movimentos aí nesses dois primeiros versículos. A gente percebe um movimento vem e outro movimento vão. Se você olhar aí no texto, olhe só o versículo 6, parte B, nós vemos novamente Cristo em movimento. A ideia do texto é realmente que Jesus está sempre percorrendo, sempre indo, sempre em direção aos povoados. Jesus era imparável, Jesus estava em movimento e desde o começo do Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus andando, nós vemos Jesus atravessando o mar, nós vemos Jesus indo a outras cidades que nem eram dos judeus. Jesus está sempre em movimento. O nosso Deus, que veio até nós, está sempre vindo em direção ao seu povo. E o que Jesus está fazendo aí? Olha no texto. Jesus estava... O que Jesus estava fazendo? Ensinando. E se você perceber desde o começo do Evangelho de Marcos, o ensino de Jesus não é algo periférico, não é algo irrelevante, não é uma coisa para poucas pessoas, muito pelo contrário. Jesus está em movimento, Jesus está ensinando, e na própria grande comissão, lá em Mateus, capítulo 28, Jesus diz que nós devemos ir por todas as nações, pregar o Evangelho, fazer discípulos. E como que a gente faz discípulos? Alguém lembra? A gente tem educadores aqui, né, que sabe como é importante a tarefa do ensino. Ensinando a guardar tudo aquilo que eu ordenei, tudo aquilo que eu ensinei. O Jesus que nós vemos é um Jesus que está em movimento, é um Jesus que está ensinando, é um Jesus que está pregando. E eu pergunto para você e para mim nessa noite, qual é o lugar, irmãos, do aprendizado em nossas vidas? Quanto do tempo a gente gasta em sentar aos pés de Jesus e ouvir aquilo que Jesus tem para nós? Quanto tempo na nossa semana a gente reserva? Agora é o momento onde eu vou me colocar aos pés de Jesus e ouvir aquilo que Jesus tem para me ensinar. Mas qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente é mais parecido com Marta do que com Maria. Lembram dessa história? Jesus vai visitar Marta e Maria lá na casa de Lázaro. Marta estava toda preocupada, não que isso não seja importante, mas aquele não era o momento para trabalhar, aquele era o momento de estar aos pés de Jesus, de aprender sobre Jesus, e depois na morte de Lázaro. Vocês percebem que a reação de Jesus diante de Marta é uma e diante de Maria é outra. Diante de Marta, Jesus ensina teologia para ela, que talvez ela não tinha aprendido aquele dia que ela estava lá aos pés de Jesus. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E quando Maria se aproxima de Jesus, Maria não precisava agora do ensino, porque ela já tinha aprendido. O que Jesus faz diante de Maria? Chora. Chora com ela. E eu pergunto para você, qual é o lugar que a gente reserva da nossa vida para aprender de Jesus, para sentar aos pés do Senhor e ouvir a sua voz nos ensinando? Porque quando a gente olha aí no texto e observe isso, o primeiro movimento que a gente percebe aí no texto é Jesus chamando os 12 para o quê? Para junto de si. Percebam, irmãos, que antes de chamar os discípulos para a missão, antes de Jesus enviar os seus discípulos, Jesus chama os seus discípulos para estarem com ele. O texto diz, olha aí, Jesus chamou os 12 para junto de si.
antes de enviar você para uma missão, antes de te dar um trabalho, Jesus te chama para um relacionamento. Jesus te chama para estar com Ele. Jesus te chama, irmãos e irmãs, para estar aos seus pés. Antes de fazer alguma coisa, Jesus te chama, esteja junto de mim. Antes de te enviar para a missão, antes de te enviar, como Jesus disse, como ovelhas no meio de leões, Jesus nos chama a estar com Ele. O que é ser cristão? Ser cristão, irmãos e irmãs, não é guardar uma lista de regras. Ser cristão é estar com Cristo. E essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é Evangelho. Você vir a Cristo e ter o seu fardo totalmente tirado. Percebam aí, irmãos, que nós vemos que Cristo, irmãos e irmãs, era diferente de todos os outros mestres. Apesar da gente saber que naquele tempo haviam muitos rabis, haviam muitos mestres, Jesus não era como os outros mestres. Porque os outros mestres chamavam as pessoas para aprender a Torá. Os outros mestres chamavam as pessoas para seguir uma filosofia de vida, seja qual for. Os mestres chamavam as pessoas para algum ensino abstrato. Mas o que Jesus chama? Jesus chama os seus discípulos a vir a Ele. E aqui nós vemos e aprendemos o que é o cristianismo, o que é o evangelho, o que é a fé cristã. O cristianismo, irmãos, não começa com a nossa busca por Cristo, mas com a busca de Cristo por nós. A fé cristã não começa com um convite que você faz a Jesus, mas é um convite que Jesus nos faz a vir e estar aos seus pés. Pense, queridos irmãos e irmãs, na encarnação. Deus vindo até nós. O Evangelho não é sobre algo que você faz, mas o Evangelho é sobre aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E eu pergunto para você nessa noite, você tem ouvido esse convite de Jesus de estar com Ele, de abraçá-lo, de estar aos seus pés? Esse é o primeiro movimento que nós devemos abraçar. Mas vejam, queridos, um segundo movimento, olhem no texto. Jesus chama os seus discípulos a estarem com Ele. Mas o texto também diz que Jesus enviou de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre todos os espíritos imundos. E isso, irmãos, não é uma questão periférica. Jesus chama os seus discípulos, Jesus chama os seus apóstolos para si e os envia em missão de 2 em 2. E desde o começo do Evangelho, nós vemos que isso também era uma realidade. À medida que os discípulos iam estando com Jesus, caminhando com Jesus, eles começavam a aprender coisas que depois eles deveriam fazer. E aqui nós vemos o segundo movimento, o segundo convite de Jesus para mim e para você, e o convite é: nós devemos ir e viver a missão de Deus no mundo. Mas viver essa missão no mundo não sozinho, não em carreira solo, e essa ideia de partir de 2 em 2 nos lembra que Jesus nunca manda ninguém seguir um ministério sozinho, Jesus nunca nos isola da sua comunidade, muito pelo contrário, Jesus nos manda viver a missão em comunidade, em comunhão com parceiros que compartilham da vida de Jesus. Não é isso que lá atrás nós ouvimos no Evangelho de Marcos? Venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de gente. E eu farei de vocês pessoas que agora anunciam o convite de Deus para que homens e mulheres possam ser encontrados e salvos pela graça de Deus. E eu pergunto para você nessa noite, nós temos vivido a missão de Deus aonde nós estamos? Nós temos vivido o ID de Jesus aonde nós estamos inseridos? Nós oramos pedindo oportunidades para o Senhor, para que a gente possa compartilhar as boas novas, ou a gente tem sido mais portador de fake news, de mau testemunho, ou como dizia um pastor, ou a gente parece aquele agente 007, que ninguém sabe que você é cristão, que ninguém sabe que você segue Jesus. Deus nos envia, irmãos e irmãs, a pescarmos, Deus nos envia a compartilharmos o Evangelho, e quando nós conhecemos a Jesus, o que é o evangelismo senão alguém que encontrou pão, dizer para outra pessoa que carece de pão, aonde ela encontrou a vida? Evangelismo é isso, é você compartilhar com as pessoas no seu trabalho que há alguém com poder para salvar, que há alguém com poder para trazer perdão sobre os pecados. E eu pergunto para você, lá no seu trabalho, quem está mais vivo?
O Rafael ou o Jesus que está no Rafael? Quem que é mais visível aonde nós estamos? O Cristo que vive em nós ou o Rafael, o velho homem que insiste em tentar de alguma forma não viver aquilo que Deus quer e tem para nós? Nós temos, irmãos, vivido a missão de Deus. Nós oramos por isso, por oportunidades para que Deus realmente nos leve a ir e anunciar o seu evangelho, para que Deus coloque pessoas no nosso caminho, para que a gente possa realmente compartilhar as boas novas de Jesus. Às vezes o vão não acontece, porque o vem não tem acontecido. Por isso, nessa noite, venha a Cristo, abrace a Ele e receba dele a vida que Ele tem para nos dar. Mas vejam, queridos, uma segunda verdade, olha aí no texto a partir do versículo 8. Além desses dois movimentos, enquanto nós estamos na missão, olha que maravilhoso isso. Jesus diz que nós somos supridos e acolhidos. Jesus não nos manda sozinhos em missão. Jesus não manda que você se arrisque sozinho, muito pelo contrário. Jesus nos dá sua autoridade sobre todo o mal e Jesus garante que Ele estaria conosco. E quando Jesus diz aí no texto, olha só, não levem nada com vocês. O que Jesus quer dizer com isso? Que eles deveriam ir ser nada. Aqui Jesus estava dizendo aos seus discípulos que eles deveriam viver a cada dia na dependência de Deus para suprir as suas necessidades e confiar que enquanto eles estão em missão sempre haverá provisão. É isso que Jesus está dizendo. Não levem nada, não se preocupem com aquilo que vocês vão precisar na viagem. E aqui nós vemos, queridos irmãos e irmãs, como que Jesus é aquele que nos supre, como que Jesus é aquele que nos acolhe, como Jesus é aquele que realmente nos ensina a viver a cada dia dependendo de Deus. Porque se você não depende de Deus, você vai se desesperar. Se a sua confiança não está em Deus, você vai se desesperar. Pense na quebra da Bolsa de Valores em 1929. Quantas e quantas pessoas se suicidaram? Pensa no desespero das pessoas. Eu era apenas uma criança. Quando o Collor lá, não é? Fez uma encarada lá e todo mundo ficou preocupado, achando que ia perder todo o dinheiro. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que nós devemos depender de Deus para suprir cada uma das nossas necessidades. Que nós devemos viver a cada dia sabendo que nós temos um Deus que quer ser glorificado justamente por meio da nossa dependência dEle. Não é, queridos, essa confiança que Jesus encoraja na oração do Pai Nosso? Quando Jesus nos ensina a orar, dá-nos o pão de cada dia, perdoa os nossos pecados e livra-nos do mal. Por que na oração modelo a gente pede pelo pão, a gente pede por perdão, a gente pede por proteção? Porque a gente sabe que somente Deus pode suprir as nossas vidas. Por que Jesus diz no Evangelho, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as suas necessidades básicas serão supridas. Tudo aquilo que vocês precisam para viver serão supridas. É isso que Jesus está dizendo aqui. Que enquanto nós vivemos a vida que Deus tem para nós, é o próprio Deus, irmãos e irmãs, que supre a nossa necessidade através de boas dádivas, através de pessoas que Deus coloca na nossa vida. Quando você estiver meio desanimado, sabe, achando que nada está certo, leia histórias e testemunhos de missionários que contam como a providência de Deus foi maravilhosa. Situações difíceis, pense em homens e mulheres ao longo da história que viram Deus agindo quando eles não tinham nada, não tinham R$1, mas eles dependiam de Deus. Esses dias a gente estava aqui fora conversando e a gente falou o que não pode faltar a gente tem, que é fé, confiança em Deus. Dinheiro a gente não tem, por exemplo, para comprar esse prédio, mas a gente confia num Deus que age em todas as coisas. Eu lembro, queridos, lá em São Paulo, enquanto eu fui seminarista, e vida de seminarista, o pessoal acha que é vida fácil, mas não é não. Eu saí daqui, pedi a conta do trabalho que eu tinha e fui para lá, e eu sentado assim na cama, pensando, poxa vida. Ainda ajudava em casa ali, que a gente tinha construído, pagava um empréstimo, eu falei assim, com esse dinheiro que eu recebo do presbitério, no mesmo dia, irmãos, no final do dia, um outro seminarista que estava lá, olha, tem uma irmã lá da igreja que precisa de uns rapazes para trabalhar numa empresa que trabalha para o Santander. Todo o tempo que eu estive lá em São Paulo, consegui um trabalho. E até um menino lá da igreja falou, poxa vida, tu vem lá de Santa Catarina para roubar o nosso trabalho aqui?
Deus supre as nossas necessidades. Deus cuida do seu povo, irmãos. É isso que Jesus está dizendo aqui, não levem nada, apenas confiem na providência de Deus. Essa igreja está aqui aberta, depois de 2 anos difíceis que a gente está passando, por causa da graça de Deus, porque Deus tem suprido as nossas necessidades. Amém? Diante disso, irmãos, quando a gente olha para isso, que Deus é aquele que nos supre, que Deus é aquele que nos acolhe, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A gente fica se batendo nisso, né? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? E a vontade de Deus para mim e para a sua vida, segundo essa ordem de Jesus, essa instrução de Jesus, é viver a cada dia, ouvindo a doce voz dele, seguindo a sua instrução, de confiar nele e não nas coisas, não nos seus recursos. Colocar a sua esperança, irmãos e irmãs, não nas pessoas, mas no Deus que pode todas as coisas. Descansar e deleitar-se nesse Deus. Mas veja aí no texto que tem outro ensinamento para a gente. Jesus diz que enquanto eles fossem em missão, eles deveriam entrar numa casa, eles deveriam ficar ali até partirem para outra cidade. Aquela casa deveria acolher as pessoas. Eu pergunto para você, o quanto o nosso coração está aberto, o quanto a nossa casa está aberta para servir e acolher as pessoas que Deus tem enviado. O quanto do meu coração está aberto para receber pessoas que Deus envia no meu caminho, porque lembre-se da palavra de Deus, quando ela diz que sem saber, Ló recebeu anjos na sua casa. Quando ele foi hospitaleiro, quando ele cuidou daqueles homens que chegaram lá em Sodoma e Gomorra. Qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? A primeira coisa, depender do Senhor. E a segunda coisa, ser um povo hospitaleiro. Ser um povo que está com o coração aberto para aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Participar daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Queridos, enquanto estamos em missão, enquanto vivemos a nossa vida, sempre haverá provisão. E isso é maravilhoso. Jesus envia os seus discípulos sabendo que no meio do caminho seria difícil. O bastão ali seria exatamente até como uma ajuda, como um guia, como um apoio, mas Jesus sabia que o que eles mais precisavam era confiar em Deus, sabendo que Deus era aquele que estava junto deles. Lembra quando os discípulos voltam da campanha? Jesus, olha, os demônios eram expulsos, as pessoas eram curadas, eles estavam felizes com isso. E o que Jesus diz? Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Se alegrem porque vocês já têm a salvação segura no céu através da confiança que vocês têm em mim. Queridos, é esse evangelho que você precisa alimentar o seu coração. O evangelho que diz, não ande ocioso. Isso é palavra de Deus para você. O evangelho que diz, não se preocupem, eu cuido de vocês. O evangelho que diz, está feito, está consumado por causa da cruz. Todas as nossas necessidades são supridas. Amém? Você crê nisso? Viva, irmãos, crendo e confiando nisso. Que nós temos um Deus que supre as nossas necessidades quando nós estamos em sua missão. E por fim, irmãos, olha só, a terceira e última verdade. Devemos ir até Jesus, devemos viver a missão, sabendo que enquanto vivemos a missão somos supridos e acolhidos, e agora espere isso. Espere oposição. Não venha para Jesus achando, como tinha aquela propaganda, seus problemas acabaram. Os mais antigos não saberam do que se trata, né? Alguém se lembra disso, não? Essa propaganda? Porque olha só o que o texto diz a partir do versículo 11. Depois que Jesus disse que eles seriam supridos, que casas os acolheriam, Jesus diz no versículo 11, e se em algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem de lá, como testemunho contra eles. E aqui, irmãos, nós vemos que o próprio Rei Jesus nos lembra que haverá pessoas que não receberiam o Evangelho. Aqui Jesus nos lembra que a nossa missão neste mundo não seria um mar de rosas, não seria sempre vitória, não seria sempre sabor de mel. Jesus diz que pessoas o rejeitariam, mas ainda assim Jesus diz que os seus discípulos deveriam ir pregar o Evangelho e ver que Deus agiria, porque apesar da oposição, haveria libertação e também cura. E qual é a mensagem que recebe a oposição das pessoas? Qual é a mensagem que as pessoas na nossa cultura, na nossa sociedade fogem? Eu acompanho no Facebook algumas pessoas, a gente vê algumas coisas, e a mensagem que a maioria das pessoas quer ouvir
Não é essa mensagem que Jesus mandou a gente pregar. Porque qual que é a mensagem que Jesus manda os seus discípulos pregarem? Ali no versículo 12. Qual é a mensagem? Eles saíram e pregaram para que o povo se arrependesse, para que o povo mudasse de vida, para que o povo abandonasse a sua velha vida e se voltasse para Deus. E desde o começo do Evangelho de Marcos nós vemos isso, irmãos. Jesus prega e a gente tem resistência com a mensagem de Jesus. Jesus prega e o que a gente mais quer é fugir da mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus é: vem a mim, morra para a sua vida, morra para os seus pecados e me abrace. Mas quando a gente faz isso, a gente encontra libertação e cura. Mas quando nós ouvimos a mensagem de Jesus, o que a gente quer é fugir dessa mensagem, porque Jesus nos confronta, porque Jesus mostra os nossos pecados, porque só assim nós seremos curados. A pior coisa, e você tem pessoas na sua vida que eu sei, eu também tenho na minha, é quando a pessoa tem algum problema, seja uma doença que ela não quer reconhecer, seja um problema de algo que também é uma doença que a pessoa não quer reconhecer, a pessoa acredita que está tudo bem com ela, não é assim? A pessoa diz: quando eu quiser eu mudo, quando eu quiser parar eu mudo. Ela está destruindo a vida dela, está destruindo a família dela. Eu conversei esses dias atrás com uma pessoa que tem problema com isso, e ele falou o seguinte: não vem falar de Jesus para mim. Eu sei esse negócio aí de inferno, que eu vou para o inferno, mas eu gosto dessa vida que eu vivo. Eu gosto dessa vida que eu vivo. Eu não quero sair dessa vida que eu vivo. Mas sem perceber, a família inteira dele está sendo destruída. Isso é muito sério, irmãos. O nosso pecado não afeta só a gente, afeta as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes eu estou ali pecando, achando que está tudo bem, que ninguém está sendo atingido. Mas está. E o que Jesus diz aos seus discípulos é que eles deveriam ir e pregar o arrependimento, eles deveriam confrontar as pessoas nos seus pecados, porque se as pessoas ficassem nos seus pecados, elas certamente morreriam. É isso que Jesus diz em Lucas. E olha só, irmãos, como isso é forte. Quando os discípulos saem de uma casa, saem de uma cidade, que eles não foram bem recebidos, o que eles deveriam fazer? Sacudir os pés. Os judeus já faziam isso, né? Quando eles saíam da cidade deles e de repente eles precisavam, contra a vontade dele, passar por uma cidade gentia. Depois que eles saíam da cidade, sabe o que eles faziam? Batiam os pés, porque aquela cidade era uma cidade dos gentios, aquela cidade era uma cidade pagã. E o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo: vocês vão no meio dos judeus, vocês vão entrar na cidade dos judeus, no povo que acha que é o povo eleito de Deus, e se eles não ouvirem a mensagem, eles serão gentios, eles serão considerados pagãos. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus teve entrave com vários homens. Lembra quando Jesus diz: vocês não são filhos de Abraão? E eles dizem: como não? A gente é descendente de Abraão, a gente é descendente de Davi. Jesus disse: se Deus quiser, Deus pode levantar dessas pedras filhos a Abraão. E o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que o juízo viria sobre os judeus, mas que salvação chegaria também aos gentios. As pedras que somos nós, que Deus fez filhos de Abraão. Nós que antes não éramos povo de Deus, agora fomos feitos povo de Deus e família de Deus. Nós que estávamos perdidos no mundo, sem Deus e sem paz, fomos encontrados. E aqui, irmãos, grave isso. A mensagem de Jesus envolve juízo. Sei que não é um assunto que a gente gosta de tratar. Mas se nós rejeitamos a Jesus, nós rejeitamos a salvação e recebemos o juízo de Deus. E se lembre do que Jesus disse contra... Agora eu esqueci o nome das cidades, se alguém lembrar. Não isso, Sodoma e Gomorra, mas quando Jesus está lá nas cidades dos judeus, ele diz: olha, no dia do juízo haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para ti, acho que é Corazim e Gerizim. Porque se Sodoma e Gomorra tivessem visto os milagres que vocês estão vendo, Sodoma e Gomorra tinha se arrependido dos seus pecados. Se nós recebemos a luz do Evangelho, se você tem ouvido a palavra de Deus, se arrependa dos seus pecados. E nós estamos aqui porque olha como o texto continua, finalizando, irmãos. Apesar da oposição, não é só oposição, olha o que o texto diz, o finalzinho do texto, 13.
quando nós anunciamos a mensagem do arrependimento, espere também libertação e cura. O versículo 13 diz: muitos demônios eram expulsos, e doentes eram ungidos com óleo, e muitos eram curados. Apesar da oposição, a mensagem de Jesus, a mensagem do arrependimento, traz libertação. Quando nós anunciamos que Jesus Cristo é o Senhor, quando nós dizemos que Jesus Cristo é o único que pode salvar, quantas pessoas, quando se arrependiam dos seus pecados, eram libertas dos demônios? Olhe lá em Atos, não é? Quando o evangelho é anunciado, pessoas que estavam sendo oprimidas pelo poder das trevas foram libertas. Irmãos, o que a gente precisa é pregar o evangelho. Se a gente quer expulsar os demônios, pregue o evangelho. Se você quer que o diabo saia em retirada, anuncie que Jesus Cristo é o Senhor. Chame as pessoas a se voltarem para Deus e assim então as pessoas podem experimentar libertação. Como nós destruímos o poder do mal? Não é com água benta, não é com um crucifixo, mas é com a mensagem salvadora de Jesus. Quando nós anunciamos que Jesus Cristo é o Senhor, o mal não pode permanecer, ele tem que ser expelido, ele tem que ser expulso. E a gente já falou um pouco sobre isso. A gente não precisa, irmãos e irmãs, falar com os demônios, entrevistar os demônios, tentar entender como funciona o mundo espiritual. O que a gente precisa guardar no nosso coração é o seguinte: Cristo deu autoridade à sua igreja sobre todo o mal. A igreja pode avançar, e a igreja tem avançado contra as portas do inferno, porque Cristo e a sua mensagem está no meio do seu povo, e não há nada que vai prevalecer contra o reino de Cristo. Por isso, quando você estiver em alguma situação, e lembre-se que a gente também falou disso, não é chegar lá achando que é demônio e já vai jogando tudo fora, que nem tinha uns movimentos assim, tinha demônio na panela, demônio no quadro, já viram isso? Eu lembro que uma pessoa abandonou a fé, graças a Deus não foi aqui, porque ela foi numas igrejas loucas dessa. O demônio está no liquidificador, tira o liquidificador de casa. O demônio está na televisão, tira a televisão de casa. Sabe onde estavam todas as coisas da pessoa? Na casa da pessoa, que dizia que tinha um demônio nas coisas. A pessoa montou a casa dela mentindo para outra pessoa, dizendo que o demônio estava lá naquelas coisas. O que a gente precisa saber sobre isso é, irmãos, quando a gente anuncia a mensagem de Jesus, o diabo tem que sair. Quando a gente anuncia que Jesus é o Senhor, os demônios batem em retirada. E por fim, irmãos, olha aí o finalzinho. O texto diz que eles ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Eu não quero entrar no mérito, porque até a nossa igreja já discutiu muito sobre essa questão do uso ou não de óleo. Mas o que eu queria chamar a sua atenção aí é que essa ideia de ungir que está aí presente no texto, não é tanto a ideia de ungir como eram ungidos os reis, mas a ideia aí é de esfregar óleo sobre as pessoas. E o que eu queria destacar para você aí é que quando nós, irmãos e irmãs, anunciamos a mensagem de Jesus, quando nós chamamos as pessoas a Cristo Jesus, a igreja é uma comunidade de cura. Esse óleo aí, entre os muitos usos que tem na Escritura, cosmético, alimentação para doença, ele representa a presença do Espírito Santo. E esse ungir com óleo, aí esfregar óleo, é Jesus chamando a igreja a ser uma comunidade de cura, a ser uma comunidade onde as pessoas podem experimentar a nova vida que Deus nos traz através do seu Espírito Santo. A pregação e a vida em missão significa trazer cura. E essa igreja precisa ser uma comunidade de cura, onde pessoas são curadas, onde a gente é esfregado um no outro. Por isso, irmãos, não fique longe da igreja. Vai ter uns relâmpagos quando tu esfrega. Vai ter uns negócios que é difícil. Mas à medida que nós esfregamos, como diz Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia o seu companheiro. A ideia é ser esfregado com esse óleo. A ideia é a gente ser esfregado diante da palavra do Senhor, para que a gente seja e possa realmente experimentar a nova vida que Deus tem para mim e para você. Mais que cura física, mais do que cura, qualquer cura, a gente precisa de uma cura para o nosso coração. Porque dessa cura depende as outras curas. E a cura que nós vemos aqui é a cura que vem por meio da palavra de Deus, que diz para mim e para você nessa noite: abandone a sua velha vida e volte-se para mim, que sou o Senhor. Amém? Queridos irmãos e irmãs, rapidamente, aí, 5 aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação, eu pergunto para você: você está matriculado na escola de Jesus? Você tem aprendido, você tem sido entre alguns
alguns significados de discípulo. Discípulo significa aluno. Eu pergunto, você é um aluno de Cristo? Você se matriculou na escola de Jesus? E mais, irmãos, é importante, a gente fica feliz. No domingo de manhã a gente tem a escola bíblica dominical online, eu já falei isso. Imagina você aprender a palavra no conforto da sua casa, tomando um cafezinho, até a gente poder voltar com as coisas, né, mais presenciais. Separe esse tempo, irmãos, esteja lá no domingo para aprender a palavra de Deus. Use todas as oportunidades que Deus dá para você aprender sobre Ele. Eu sei que você gosta de Netflix, eu sei que você gosta da sua série, mas coloque lá na sua agenda quanto tempo você assiste série e quanto tempo você reserva, por exemplo, poxa, eu vou escutar uma música agora. Uma música cristã, uma música... Vou adorar a Deus aqui tomando banho. No banho todo mundo pode cantar. Na igreja aqui não deixam eu cantar, né, por exemplo, né? Até querem que eu cante, mas eu não canto mesmo. Sei que eu não canto. Irmãos, a gente precisa estar matriculado na escola de Jesus, aprender dele, porque quando a gente olha para Jesus e Jesus vai começar a mostrar tudo aquilo que precisa mudar no seu coração. Se os homens dessa igreja estão matriculados na escola de Jesus, vocês vão saber como ser homem dentro da casa de vocês. Se as mulheres estão matriculadas na escola de Jesus, as mulheres vão saber como ser mulher, não segundo o que o mundo aí tem dito sobre o que é ser homem ou não homem, ou melhor, nem tem dito nada sobre isso, né? Ninguém é mais nada. Se matricule na escola de Jesus, irmãos. Aprenda dele. Porque muita coisa que a gente tem vivido às vezes, muitas coisas que a gente tem guardado no nosso coração ou praticado, é porque a gente esquece que a gente está matriculado nessa escola. E Jesus fala sobre tudo. Quer melhorar o teu casamento? Olhe para a palavra de Deus. Quer entender como que nós devemos educar os nossos filhos? Tudo que o mundo ensina é importante, pedagogia é legal, tudo isso. Mas olhe também para o que a palavra de Deus ensina. Como que eu lido com o meu dinheiro? A palavra de Deus nos ensina. Amém? Uma segunda aplicação, você está com Cristo. Querido, ser discípulo significa render-se a Cristo. Você tem que sair do culto, você tem que sair das reuniões da igreja, não de mãos dadas consigo mesmo. Essa semana eu vou dar o melhor de mim. Mas de mãos dadas com Jesus Cristo, que diz, junto comigo você vai conseguir dar o melhor de si. Se renda a Cristo, irmãos, experimente a vida que Cristo promete. Cristo deve ser o centro da minha vida. Cristo deve ser o centro da sua vida. Se você quer ser, de fato, o marido, que a mulher, que você chega em casa e a mulher, poxa, não vi a hora de estar aqui contigo. E não, poxa, já chegou. Estava tão bom sem você. Se você não quer ser um pai ou uma mãe que só vive na base do grito, tentando achar que vai converter as crianças, mudar as crianças, você precisa estar em Cristo e receber dele graça, que é capaz de transformar as nossas vidas. Uma terceira aplicação importante, irmãos, você está em missão lá no lugar que você está inserido. Deus não te colocou lá à toa. Deus te colocou lá para que através de você vidas possam conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. Eu acredito que a igreja deve evangelizar de folhetinho, que a igreja pode fazer um louvorzão na praça. Deus usa tudo o que Ele quer. Mas o modo mais eficaz de evangelização é onde você está inserido durante toda a semana, no seu trabalho. Quando alguém vem chorar, você aproveita aquela oportunidade para anunciar Jesus. Viva a missão de Deus, irmãos. Ano que vem a gente quer enfatizar isso, a gente precisa evangelizar. Se a gente quer que pessoas estejam sentadas nesse banco, a gente precisa evangelizar, a gente precisa compartilhar as boas novas com Jesus, mas eu oro e peço, comece dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Mas não como pedra de tropeço. Às vezes a gente quer converter a nossa família e a gente, em vez de viver a missão, a gente é aquela pessoa que faz com que os nossos filhos se afastem. Não na força, não na base da violência, mas realmente pelo Espírito Santo do Senhor. Ore, irmãos, pela sua família. Eu oro pela minha família. Eu oro pela minha casa. Quero que toda a minha família se renda aos pés de Jesus. Isso deve ser prioridade na nossa vida. Mas não ore, irmãos, de qualquer jeito. Esse é um problema que a gente tem. Lembra da parábola que Jesus conta? Você tem que incomodar Deus. Você tem que persistir, que nem aquela pessoa que acorda o cara no meio da madrugada lá, enquanto ele não atende, ele não sai de lá. Persevere em oração, clame a Deus, faça voto diante do Senhor. Senhor, salva a minha família e usa-me como instrumento para isso. Uma quarta aplicação muito importante, você depende de Deus. Responda aí. A gente a cada dia
quando parece que o dinheiro está acabando, quando parece que as coisas não estão dando certo, você depende de Deus. Você confia no Deus que sustenta a sua vida. Lembre-se, irmãos, a gente não precisa de mais nada, a não ser a nossa confiança, a nossa fé, que nos leva a descansar em Deus. E por fim, o que você precisa? O que eu preciso? De arrependimento. Você não precisa ouvir uma mensagem motivacional. Esse a gente deixa para os coaches, para os empreendedores, que lá é o ambiente. Mas na igreja, o que você precisa é se arrepender dos seus pecados. Na igreja, o que você precisa é realmente reconhecer que sem Jesus você nada pode fazer. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Jesus nos chama nessa noite a vir a Ele. Não vir a um programa, não vir a uma ideia de Jesus, não vir a uma filosofia de vida, mas Jesus nos chama a vir a Ele. Estar junto dEle, aos pés dEle. E quando nós estamos com Cristo, nós descobrimos a vontade de Deus. Quando nós estamos com Cristo, nós vivemos a missão de Deus. Irmãos, nós somos supridos, nós somos acolhidos pelo nosso Deus. Haverá momentos difíceis, mas nós vamos experimentar também a vida que flui de Cristo, a cura que vem de Cristo. Por isso, derrame o seu coração neste lugar e que a gente seja parceiros de missão, companheiros de oração. Que essa igreja seja uma igreja que vive o corpo de Cristo, aonde um ora pelo outro, aonde um, quando escuta más notícias, não faz fofoca, mas clama a Deus em favor do outro, pedindo, encorajando, fortalecendo. Que Deus nos cure, irmãos. Que Deus cure o nosso coração de toda mágoa, de toda irritação, de coisas mal resolvidas. Que o Senhor esfregue nessa noite o seu olho sobre nós, tirando o medo, nos enchendo de paz, tirando a morte, nos enchendo de vida. Jesus, nós te louvamos. Te louvamos porque no Senhor nós temos vida. Te louvamos porque no Senhor nós temos perdão. Te louvamos porque no Senhor nós experimentamos uma alegria que nada neste mundo é capaz de oferecer. A gente não precisa encher a cara, a gente não precisa se anestesiar com tantas coisas, a gente não precisa casar com aquela pessoa, a gente não precisa onde famílias são restauradas. Faz de nós uma comunidade onde casamentos são casamentos de verdade. Que o casamento não seja visto como um fardo, como um peso, como uma consequência do pecado, mas que o casamento seja visto da tua perspectiva. Casamento é bênção do Senhor. Casamento é meio de graça. Por isso, Deus, cura os casamentos do teu povo. Cura as famílias.
Afasta da nossa casa toda gritaria, afasta da nossa casa toda dívida, afasta da nossa casa tudo aquilo que não vem do Senhor. E usa-nos com graça, usa-nos com poder. Esfrega, Deus, o teu óleo sobre os maridos, sobre os filhos, sobre as filhas. Destrói o poder do mal e cura o nosso coração. Faz de nós uma igreja que está em missão. Em nome de Cristo, Senhor, nós oramos. Amém e amém.